Você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Redes sociais, notícias, mensagens, alguém reclamando, algo dando errado no mundo, uma conta para pagar. Em menos de 5 minutos, sua mente já não é mais sua. Alguém já assumiu o controle e você nem percebeu. O algoritmo decidiu o que você vai pensar. A mídia decidiu o que você vai sentir. E o mundo inteiro já programou a frequência vibracional que você vai operar durante todo o dia. Bob Proctor ensinou durante 60 anos um segredo que poucos entendem. Quem não controla a própria mente pela manhã passa o dia reagindo ao mundo ao invés de criá-lo. Ele dizia que a maioria das pessoas acorda e imediatamente entrega o controle da mente para forças externas. E isso cria um ciclo de vida no piloto automático. Você não está vivendo, está sendo vivido. E a Bíblia já revelava esse princípio há milhares de anos, em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é coincidência. Deus te deu o manual. Bob Proctor te deu o método. E a neurociência moderna confirmou. Os primeiros pensamentos do dia programam a frequência vibracional das próximas 16 horas. Nos próximos 60 minutos, você vai aprender a técnica exata que Bob Proctor usava toda manhã para reprogramar paradigmas invisíveis, elevar frequência vibracional e assumir controle total da mente antes que o caos externo a sequestre. Você vai descobrir por que a Bíblia insiste tanto em renovar a mente, porque Bob Proctor dedicou a vida inteira a ensinar sobre paradigmas e como a ciência do cérebro prova que tudo começa nos primeiros minutos depois que você abre os olhos. Prepare-se. Sua manhã nunca mais será a mesma. Existe algo acontecendo com você todas as manhãs que você ainda não percebeu. Enquanto você dorme, a sua mente está em um estado puro, livre, descansado. Mas no exato momento em que você acorda, começa uma guerra silenciosa pelo controle dos seus pensamentos. E na maioria das vezes, você perde essa guerra nos primeiros 5 minutos. Bob Proctor sempre ensinou que a primeira hora do dia determina a vibração das outras 23. Ele dizia que existe um campo invisível de energia mental que você ativa ao acordar. E esse campo atrai tudo o que é compatível com a frequência que você escolheu emanar. Se você acorda e a primeira coisa que faz é checar o celular, você acabou de entregar o controle da sua mente para o mundo externo. Você não está mais criando o seu dia, está reagindo ao dia que outros criaram para você. Bob Proctor chamava isso de paradigma. Um paradigma é uma programação mental subconsciente que você herdou da família, da sociedade, da mídia e nem sabe que existe. É como um software rodando em segundo plano no seu cérebro, controlando as suas decisões, os seus pensamentos e as suas ações sem que você tenha consciência disso. E amanhã é o momento mais vulnerável, porque o seu cérebro está saindo do estado de sono e entrando no estado de vigília. Durante esses primeiros minutos, você está em ondas cerebrais alfa, que é a janela perfeita para a reprogramação mental. Pesquisas em neuroplasticidade demonstram consistentemente que o cérebro está mais receptivo a novas informações e novos padrões de pensamento logo ao acordar. É nesse momento que você pode plantar novas sementes ou deixar que o mundo plante as sementes dele. A Bíblia já revelava esse princípio em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus está dizendo, não deixe o mundo moldar você, transforme-se moldando a sua mente. E a palavra transformar aqui vem do grego metamorfose, que significa mudança completa de forma. É como a lagarta que vira borboleta, mas essa metamorfose só acontece quando você renova a mente, e renovar significa trocar o velho pelo novo. Significa arrancar os pensamentos que não te servem mais e plantar pensamentos que te elevam. Mas a maioria das pessoas quer mudar de vida sem mudar de mente. Elas querem prosperar,
mas acordam pensando em contas. Querem paz, mas a primeira coisa que fazem é ver notícias de guerra. Querem abundância, mas o primeiro pensamento do dia é escassez. Bob Proctor ensinava no seminário Paradigm Shift que você não pode criar uma nova realidade com uma mente antiga. É impossível. A mente é o solo onde tudo cresce, e se o solo está contaminado com pensamentos velhos, as sementes novas não vão florescer. É por isso que tantas pessoas fazem cursos, leem livros, assistem vídeos motivacionais e nada muda, porque elas estão tentando plantar em um solo que não foi preparado. A renovação da mente é a preparação do solo, e amanhã é o momento sagrado em que você decide o que vai crescer nesse solo durante o dia inteiro. Quando você acorda e imediatamente entrega a mente para o celular, para as notícias, para as redes sociais, você está dizendo: eu não tenho controle, o mundo tem. E o mundo vai te programar para viver na frequência dele, que é medo, escassez, caos e ansiedade. A ciência moderna confirma que a mente subconsciente pode ser reprogramada, mas isso exige repetição e intenção. Bob Proctor sempre dizia que a mente consciente é a guardiã do portão e a mente subconsciente é o jardim. Se você deixar qualquer semente entrar, qualquer pensamento invasor, o jardim vai ficar cheio de ervas daninhas. Mas se você acordar e intencionalmente escolher quais pensamentos vão entrar, você está assumindo o papel de guardião. Você está dizendo: eu decido o que cresce aqui. E quando você faz isso todos os dias, você começa a reprogramar os paradigmas invisíveis que têm controlado sua vida sem que você percebesse. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novos caminhos neurais. Mas esses caminhos só se formam com repetição intencional. E amanhã é o momento perfeito para repetir os pensamentos certos. Você percebe o poder que está em suas mãos? Você não está preso à vida que tem. Você está preso aos pensamentos que repete. E se você mudar os pensamentos que repete ao acordar, você muda a vibração do dia inteiro. Bob Proctor ensinou a vida inteira que a lei da vibração é a lei primária do universo. Tudo vibra. Seus pensamentos vibram, suas emoções vibram, e você atrai aquilo que está na mesma frequência da sua vibração. Se você acorda vibrando medo, você atrai situações de medo. Se você acorda vibrando escassez, você atrai falta. Mas se você acorda e intencionalmente eleva sua frequência vibracional, escolhendo pensamentos de fé, gratidão e propósito, você começa a atrair oportunidades, pessoas e circunstâncias que estão nessa mesma frequência elevada. Amanhã é o momento de sintonizar a frequência. É como ajustar o dial do rádio. Você escolhe a estação e o dia inteiro toca a música dessa estação. Então pergunte a si mesmo agora com toda honestidade: quem realmente escolheu seus primeiros pensamentos hoje? Foi você ou foi o celular? Foi você ou foram as notícias? Foi você ou foi aquela mensagem de alguém reclamando da vida? Porque quem controla seus primeiros pensamentos controla sua frequência vibracional. E quem controla sua frequência vibracional controla o que você atrai durante todo o dia. Bob Proctor dizia que 95% das pessoas vivem no piloto automático mental, porque nunca aprenderam a assumir o controle da mente ao acordar. Elas deixam o mundo programá-las e depois reclamam que a vida não muda. Mas a vida não vai mudar enquanto a mente não mudar. E a mente não vai mudar enquanto você não proteger os primeiros minutos do dia como o momento mais sagrado da sua existência. Esse é o paradigma que precisa ser quebrado. A mente roubada pela manhã é uma vida roubada durante o dia. Mas espera, porque o próximo ponto vai te mostrar por que Bob Proctor dizia que você literalmente se torna aquilo que pensa antes mesmo de tomar o primeiro café da manhã, e como isso determina tudo o que você atrai nas próximas horas.
Existe uma verdade espiritual e científica que vai mudar completamente a forma como você encara suas manhãs. Está escrito em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você entende o que isso significa? A Bíblia está dizendo que você não é o que você come, não é o que você fala, você é o que você pensa. E mais especificamente, você se torna aquilo que imagina repetidamente na sua alma, na parte mais profunda da sua consciência. Bob Proctor dedicou 60 anos da vida dele ensinando esse princípio em linguagem moderna. Ele chamava isso de imagem de prosperidade. No livro Você Nasceu Rico, Bob Proctor revelou que a imagem que você mantém constantemente na sua mente subconsciente determina o que você atrai para a sua vida. E amanhã é o momento crítico porque é quando você planta essa imagem. Pense comigo. Você acorda. Nos primeiros 10 minutos, quais imagens mentais você ativou? Você imaginou o dia dando certo ou dando errado? Você se viu prosperando ou sobrevivendo? Você se viu confiante ou com medo? Essas imagens não são neutras. Elas são sementes vibracionais que o seu subconsciente vai regar durante todo o dia. Bob Proctor sempre ensinava que a mente subconsciente não julga, não questiona, ela simplesmente aceita e executa. Se você acorda e pensa, eu não vou dar conta, o subconsciente registra isso como uma ordem e começa a criar circunstâncias que validam essa crença. Mas se você acorda e conscientemente planta a imagem de alguém capaz, forte, próspero, o subconsciente também aceita isso e começa a trabalhar para manifestar essa realidade. A ciência do cérebro confirma isso através do sistema reticular ativador. Esse é um filtro neurológico no cérebro que decide o que você percebe e o que você ignora na realidade ao seu redor. O sistema reticular ativador funciona como um filtro de percepção que só deixa passar informações relevantes para aquilo em que você está focado. Se você acorda focando em problemas, o seu cérebro vai filtrar o dia inteiro procurando problemas. Mas se você acorda focando em possibilidades, o cérebro vai começar a notar oportunidades que antes você nem via. Estudos sobre o cérebro e formação de hábitos indicam que os pensamentos matinais criam um viés de confirmação que dura o dia inteiro. Ou seja, o que você pensa pela manhã literalmente molda o que você enxerga durante o dia. Bob Proctor ensinava que isso é a lei da atração em ação, mas que a lei da atração é, na verdade, uma consequência de uma lei mais profunda, a lei da vibração. Tudo no universo vibra em uma frequência específica. Seus pensamentos também vibram. E quando você pensa algo repetidamente, especialmente em um estado mental receptivo, como logo ao acordar, você eleva ou abaixa a sua frequência vibracional. Pensamentos de gratidão, fé e propósito vibram em frequências altas. Pensamentos de medo, dúvida e reclamação vibram em frequências baixas. E você atrai aquilo que está na mesma frequência que você. Não é mágica, é física espiritual. A Bíblia já ensinava isso há milhares de anos. Como imagina em sua alma, assim ele é. Você se torna a imagem que você mantém, e essa imagem é plantada principalmente pela manhã. A maioria das pessoas acorda e deixa o mundo plantar a imagem por elas. Elas abrem os olhos e a primeira coisa que fazem é olhar o celular. Mensagens de trabalho, contas para pagar, notícias ruins, comparações nas redes sociais. E em 5 minutos, a imagem mental que foi plantada é de escassez, estresse e inadequação. Bob Proctor sempre dizia que se você começa o dia olhando a vida dos outros, você está programando o subconsciente para acreditar que a sua vida não é suficiente. E quando o subconsciente acredita nisso, ele começa a sabotar qualquer tentativa de prosperidade, porque internamente você não acredita que merece. Esse é o paradigma invisível. Você pode até dizer que quer sucesso, mas se a imagem interna é de fracasso, o subconsciente vai vencer, sempre.
Agora imagine o oposto. Você acorda e antes de olhar qualquer coisa externa, você fecha os olhos por 5 minutos e conscientemente visualiza o dia que você quer criar. Você se vê confiante, próspero, em paz, cumprindo seu propósito. Você imagina conversas dando certo, oportunidades chegando, problemas se resolvendo. Bob Proctor ensinava no seminário Paradigm Shift que essa prática de visualização matinal reprograma o paradigma de escassez porque você está deliberadamente plantando uma nova imagem na mente subconsciente. E quando você faz isso todos os dias, o subconsciente começa a aceitar essa nova imagem como realidade. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. Você está literalmente criando novos caminhos neurais que apoiam a nova versão de você. E quanto mais você repete, mais forte esses caminhos ficam, até que se tornam automáticos. A verdade é que sua manhã é o trailer do filme que você vai assistir durante o dia inteiro. Se o trailer é de um filme de terror, o dia vai ser tenso. Se o trailer é de um filme de superação, o dia vai ter reviravolta. Bob Proctor sempre dizia que você não pode mudar o filme sem mudar o trailer. E o trailer é criado nos primeiros minutos depois que você acorda. Por isso a Bíblia diz, como imagina em sua alma, assim ele é. Não é o que você deseja superficialmente, é o que você imagina profundamente. E o que você imagina profundamente é moldado pelos pensamentos que você permite crescer logo ao amanhecer. Você está plantando sementes ou deixando que outros plantem? Você está criando sua imagem ou consumindo a imagem dos outros? Porque a imagem que domina sua mente matinal é a realidade que vai dominar seu dia. Então pergunte a si mesmo, qual imagem mental você ativou nos primeiros 10 minutos de hoje? Foi uma imagem de poder ou de impotência? De abundância ou de falta? De confiança ou de medo? Porque essa imagem já está trabalhando no seu subconsciente agora mesmo, atraindo circunstâncias que correspondem a ela. Bob Proctor ensinou a vida inteira que o subconsciente é como um jardim fértil. Tudo o que você planta cresce, sem exceção. Plante medo, colhe paralisia. Plante fé, colhe milagres. E amanhã é a hora de plantar. Não desperdice esses minutos sagrados. Eles são a diferença entre viver a vida que você quer ou viver a vida que o mundo escolheu para você. O que vem agora é ainda mais poderoso, porque Bob Proctor chamava isso de a âncora mental, que 99% das pessoas não usam, e é o segredo para blindar seu dia contra o caos externo antes mesmo de sair de casa. Você já percebeu que existem pessoas que parecem inabaláveis, não importa o que aconteça ao redor delas? O mundo pode estar em caos, problemas podem surgir de todos os lados, mas elas permanecem em paz. Não é sorte, não é genética, é controle mental matinal. Está escrito em Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa é uma das revelações mais poderosas da Bíblia sobre a mente humana. Deus está dizendo que a paz não vem de circunstâncias favoráveis, vem de uma mente firme. E firme significa estável, enraizada, que não se move com qualquer vento que sopra. Bob Proctor sempre ensinou que gratidão pela manhã eleva sua frequência vibracional antes que o mundo tenha a chance de baixá-la. Ele dizia que a gratidão é a frequência magnética mais poderosa que existe, porque quando você é grato, você está vibrando na frequência da abundância, não da falta. E a lei da vibração responde a isso, atraindo mais coisas para serem gratas. Mas aqui está o segredo que quase ninguém aplica. A gratidão precisa ser praticada logo ao acordar, antes que o estresse, a ansiedade ou as preocupações tomem conta da mente. Porque uma vez que a mente entra em modo de sobrevivência, é muito mais difícil elevá-la de volta. É como tentar virar um navio em movimento. Mas se você estabelece a frequência de gratidão logo ao acordar,
Você cria um campo vibracional protetor que blinda o resto do dia. A neurociência moderna valida isso de forma impressionante. Pesquisas demonstram que quando você pratica gratidão, o córtex pré-frontal do cérebro é ativado e a amígdala, que é o centro do medo e da ansiedade, é desativada. Em outras palavras, gratidão literalmente desliga o medo no cérebro. Mas isso só funciona se você fizer antes de o medo se instalar. Se você acorda e a primeira coisa que faz é checar mensagens de trabalho ou notícias ruins, a amígdala é ativada imediatamente e você passa o dia inteiro em modo de luta ou fuga. Mas se você acorda e passa 5 minutos em gratidão consciente, agradecendo pela vida, pela saúde, pelas oportunidades, pelo ar nos pulmões, você estabelece um estado de paz que se torna a base emocional do dia inteiro. Bob Proctor ensinava que isso não é apenas psicologia, é física espiritual. Quando você está em gratidão, você está alinhado com a frequência divina, porque Deus é abundância, e gratidão é a linguagem da abundância. A Bíblia diz que Deus conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Conservar significa manter vivo, proteger, sustentar. Não é uma paz momentânea, é uma paz sustentada. E a mente firme não é a mente que não sente medo. É a mente que escolhe confiar, apesar do medo. É a mente que, mesmo diante de um problema, se ancora em algo maior que o problema. E essa âncora é estabelecida pela manhã através da gratidão e da confiança consciente. A maioria das pessoas tenta construir paz consertando as circunstâncias. Elas acham que vão ter paz quando o problema se resolver, quando a conta for paga, quando o relacionamento melhorar. Mas a Bíblia e Bob Proctor ensinam o contrário. Você constrói paz primeiro, e então as circunstâncias se ajustam. Porque quando você está em paz internamente, você toma decisões melhores. Você enxerga soluções que antes não via. Você atrai pessoas e oportunidades que estão na mesma frequência de paz que você está emanando. Mas isso começa na manhã. Se você acorda já ansioso, já preocupado, já estressado, você está programando o sistema nervoso para operar em modo de emergência o dia inteiro. E em modo de emergência, o cérebro não consegue acessar criatividade, sabedoria ou clareza. Ele só consegue reagir. Bob Proctor tinha um ritual matinal que ele praticou por décadas. Ele acordava e, antes de fazer qualquer outra coisa, passava 20 minutos em silêncio, praticando gratidão e meditando em seus objetivos. Ele dizia que esses 20 minutos eram os minutos mais importantes do dia, porque estabeleciam a frequência vibracional que ele iria operar durante as próximas horas. E quando você estabelece uma frequência alta logo cedo, é muito mais difícil para o mundo baixar essa frequência. É como construir uma fortaleza mental. O caos pode bater na porta, mas não consegue entrar porque a mente está firme. E mente firme não significa mente rígida, significa mente enraizada, como uma árvore com raízes profundas. O vento pode soprar, mas a árvore não cai. A pergunta que você precisa responder com toda honestidade é: você agradeceu antes de reclamar hoje? Você construiu paz antes de o caos chegar? Ou você acordou e imediatamente entrou em modo de sobrevivência, reagindo a tudo e a todos? Porque a paz não é algo que você busca no fim do dia quando está exausto. A paz é algo que você constrói no início do dia quando sua mente ainda está clara. E quando você faz isso, você percebe algo milagroso. Os mesmos problemas continuam existindo, mas você não reage mais a eles da mesma forma. Você os enfrenta com clareza, com sabedoria, com fé. Porque sua mente está firme, e quando a mente está firme, o mundo perde o poder de te desestabilizar. Essa é a paz que a Bíblia promete. Não é ausência de problemas, é presença de controle mental. E esse controle começa ao acordar. Espera só
até você entender o método exato que Bob Proctor usava para reprogramar a mente subconsciente pela manhã e como esse ritual de 20 minutos atraiu mais prosperidade para a vida dele do que 20 anos de trabalho duro poderiam fazer. Existe uma diferença brutal entre trabalhar duro e trabalhar alinhado. Bob Proctor ensinou isso a vida inteira. Ele dizia que você pode trabalhar 16 horas por dia, mas se a sua mente não estiver programada para a prosperidade, você vai apenas sobreviver, nunca prosperar. E o segredo para programar a mente para a prosperidade não está em trabalhar mais, está em meditar melhor. Está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você percebe a ordem aqui? Primeiro medita, depois age, e então prospera. Não é agir sem meditar. Não é forçar sem preparar a mente. É meditar, alinhar a mente com a verdade e então agir com sabedoria. Bob Proctor ensinava no seminário Paradigm Shift que meditação não é sentar de pernas cruzadas em silêncio por horas. Meditação é focar a mente repetidamente em uma verdade específica até que essa verdade se torne uma crença subconsciente. Ele chamava isso de repetição espaçada. Quando você repete um pensamento, uma afirmação, uma verdade espiritual todos os dias, especialmente pela manhã, quando a mente está receptiva, você está criando novos caminhos neurais. E com o tempo, esses caminhos se tornam autoestradas mentais. O que antes exigia esforço consciente se torna automático. E quando a prosperidade se torna automática na sua mente, ela se torna inevitável na sua vida. Porque você não está mais tentando forçar a abundância, você está vibrando nela. A neurociência confirma isso através da neuroplasticidade. O cérebro é como um músculo, ele se adapta ao que você treina. Se você treina pensamentos de escassez pela manhã, checando contas, pensando em dívidas, comparando-se com outros, você está treinando o cérebro para operar em modo de escassez. Mas se você dedica os primeiros 20 minutos do dia meditando em prosperidade, visualizando abundância, repetindo verdades sobre sua capacidade de criar riqueza, você está treinando o cérebro para operar em modo de abundância. E o cérebro não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Se você imagina prosperidade com emoção e repetição, o cérebro aceita isso como realidade e começa a buscar caminhos para manifestá-la. Bob Proctor tinha um ritual específico que ele seguia religiosamente todas as manhãs. Primeiro, ele acordava e imediatamente dizia em voz alta: "Eu sou grato por este novo dia e pelas oportunidades infinitas que ele traz." Segundo, ele passava 10 minutos visualizando seus objetivos como se já tivessem sido alcançados. Ele não visualizava o processo de alcançar, visualizava o resultado final. Terceiro, ele lia algo inspirador ou espiritual para alimentar a mente com sabedoria. E quarto, ele escrevia 3 coisas pelas quais era grato naquele momento. Esse ritual de 20 minutos reprogramava completamente a frequência vibracional dele. E Bob Proctor atribuiu toda a sua prosperidade financeira e espiritual a esse hábito matinal. Ele dizia que esses 20 minutos valiam mais do que 16 horas de trabalho desalinhado. A Bíblia diz: medita nele dia e noite. Dia e noite significa constância. Não é meditar uma vez e esperar milagre. É meditar repetidamente até que a verdade se torne parte de você. Deus estava dizendo a Josué: você está prestes a entrar na terra prometida, um lugar de abundância, mas antes de te dar riqueza, eu preciso preparar sua mente. Porque se a sua mente não estiver preparada, você pode receber riqueza e perdê-la rapidamente.
Mas se a sua mente estiver alinhada com prosperidade, você não apenas atrairá a riqueza, você a sustentará e a multiplicará. É por isso que tantas pessoas ganham dinheiro e perdem. A mente não estava preparada. O paradigma de escassez ainda estava operando no subconsciente. Bob Proctor ensinava que pensamento em resultados é o segredo para a manifestação acelerada. Isso significa que você não pensa no problema, pensa na solução. Você não pensa em como vai conseguir, pensa em já ter conseguido. A mente subconsciente só entende imagens e emoções. Ela não entende processo, ela entende resultado. Então, pela manhã, você visualiza o resultado final com a emoção de já ter alcançado. E quando você faz isso repetidamente, o subconsciente começa a reorganizar sua realidade para corresponder à imagem que você plantou. Isso não é ilusão, é ciência espiritual. A Bíblia chama de fé. Bob Proctor chama de lei da vibração. A neurociência chama de profecia autorrealizável. Mas todos estão falando da mesma verdade. Você atrai aquilo em que você medita consistentemente. Então pergunte a si mesmo: quanto tempo você dedicou hoje a programar prosperidade antes de sair correndo atrás dela? Quanto tempo você investiu em meditar no resultado que deseja antes de entrar no caos do dia? Porque se você não medita, você está tentando prosperar com uma mente desprogramada. E uma mente desprogramada atrai o que vier, não o que você quer. Bob Proctor dizia que 20 minutos matinais de meditação focada valem mais do que 20 anos de trabalho duro desalinhado. Porque quando você trabalha com a mente alinhada, o universo conspira a seu favor. Oportunidades aparecem, pessoas certas surgem, soluções se revelam. Mas quando você trabalha sem preparar a mente, você está remando contra a correnteza. Prosperidade não se corre atrás, se atrai pela frequência vibracional. E essa frequência é estabelecida pela manhã, no ritual sagrado de meditar no resultado que você deseja criar. Bob Proctor guardou o melhor para este próximo ponto. O segredo que ele aprendeu com Earl Nightingale sobre dominar o medo antes que o medo domine você. E como isso começa no exato momento em que você abre os olhos pela manhã. Existe um inimigo invisível que destrói mais sonhos do que qualquer outra força no universo. Não é falta de dinheiro, não é falta de talento, não é falta de oportunidade, é o medo. E a guerra contra o medo é vencida ou perdida nos primeiros minutos depois que você acorda. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Paulo está dizendo algo revolucionário aqui. O medo não vem de Deus. O medo não é parte da sua essência divina. O medo é algo que você aprendeu, algo que foi programado em você, um paradigma que pode ser desinstalado. E amanhã é o momento crítico para desinstalar esse programa antes que ele rode durante o dia inteiro. Bob Proctor foi aluno direto de Earl Nightingale, um dos maiores pensadores de mentalidade do século XX. E Earl Nightingale ensinou a Bob Proctor uma verdade poderosa: medo pela manhã, programa fracasso o dia inteiro. Ele dizia que o medo é como um vírus mental. Se você deixa ele entrar nos primeiros minutos do dia, ele se multiplica e infecta cada decisão, cada pensamento, cada ação. Mas se você bloqueia o medo ao acordar e intencionalmente escolhe operar em poder, você cria uma blindagem mental que protege você durante o dia inteiro. Bob Proctor levou esse ensinamento e construiu toda uma metodologia ao redor dele. Ele ensinava que medo e fé não podem coexistir na mesma mente. Um expulsa o outro. E qual dos dois vai dominar depende de qual você alimenta primeiro ao acordar. Pense na química do seu corpo. Quando você acorda com medo, o cérebro libera cortisol, o hormônio do estresse. Cortisol prepara o corpo para fugir ou lutar,
mas também desliga o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável por raciocínio lógico, criatividade e tomada de decisões sábias. Ou seja, quando você acorda em medo, você passa o dia operando com metade do cérebro desligado. Você está literalmente mais burro, mais reativo, mais impulsivo. Por outro lado, quando você acorda em poder, escolhendo pensamentos de fé, coragem e propósito, o cérebro libera dopamina e serotonina, hormônios do bem-estar e da motivação. Esses hormônios ativam o córtex pré-frontal e você passa o dia com clareza mental, criatividade e sabedoria. Bob Proctor ensinava que a zona de conforto é uma prisão mental, e a maioria das pessoas está tão acostumada com o medo que nem percebe que está presa. Elas acordam e o primeiro pensamento é: e se der errado? E se eu não conseguir? E se eu falhar? E se eu perder? Esses pensamentos parecem normais porque se tornaram habituais, mas eles são a programação de escassez e de medo operando no piloto automático. E enquanto você não interromper esse programa conscientemente pela manhã, ele vai continuar rodando. Bob Proctor dizia que você precisa substituir o "e se der errado" por "e se der certo? E se eu conseguir? E se for melhor do que eu imaginei?" Isso não é pensamento positivo vazio, é reprogramação de paradigma. Você está ensinando o cérebro a buscar possibilidades ao invés de perigos. A Bíblia diz que Deus te deu poder, amor e mente sã. Poder para agir, amor para se equilibrar, mente sã para escolher sabiamente. Esses três elementos formam a tríade do controle mental. Mas a maioria das pessoas acorda e imediatamente entrega esse poder para o medo. Elas olham o celular e veem notícias ruins. Medo. Elas pensam nas responsabilidades do dia. Medo. Elas lembram dos erros do passado. Medo. E em 5 minutos, o poder que Deus deu foi substituído por paralisia. Mas você tem uma escolha. Você pode acordar e, antes de olhar qualquer coisa externa, declarar em voz alta: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder. Eu sou capaz. Eu sou forte. Eu confio. E quando você declara isso repetidamente, o cérebro começa a acreditar. E quando o cérebro acredita, o corpo age. Bob Proctor tinha um exercício matinal poderoso que ele chamava de declaração de identidade. Ele acordava e ficava em frente ao espelho, olhava nos próprios olhos e dizia: eu sou um imã para oportunidades. Eu sou corajoso. Eu sou próspero. Eu sou saudável. Ele repetia essas declarações por 5 minutos todos os dias. E ele dizia que esse exercício reprogramou completamente o paradigma de inferioridade que ele carregava desde a infância. Porque quando você declara quem você é com convicção, você está plantando uma nova identidade na mente subconsciente. E o subconsciente sempre busca evidências para validar a identidade que você plantou. Se você se identifica como alguém com medo, vai buscar razões para ter medo. Mas se você se identifica como alguém poderoso, vai buscar oportunidades para exercer poder. A verdade é que coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. Mas essa ação começa na mente ao acordar. Seu primeiro pensamento foi: eu posso ou eu não consigo. Seu primeiro pensamento foi: eu confio ou eu duvido. Porque esse primeiro pensamento estabelece a frequência vibracional do dia inteiro. Bob Proctor sempre dizia que se você quer mudar sua vida, mude o primeiro pensamento de cada manhã. Não espere sentir coragem para agir. Haja com coragem para sentir. E essa ação começa ao escolher qual voz vai comandar sua mente nos primeiros minutos do dia. A voz do medo ou a voz do poder. Deus já te deu o poder. Agora você só precisa assumir ele. E isso acontece ao acordar, quando você decide conscientemente expulsar o medo e instalar o poder antes de sair da cama. Quase ninguém consegue aplicar o ponto 6, porque exige fé antes de ver resultados. Mas é exatamente por isso que funciona.
E Bob Proctor revelou no livro Você Nasceu Rico como transformar essa fé matinal em milagres diários inevitáveis. Jesus disse uma das frases mais poderosas já registradas na história. Está em Marcos capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível ao que crê. Não algumas coisas, não quase tudo, tudo. E a chave está em entender o que significa crer de verdade. Crer não é desejar, crer não é torcer, crer não é esperar. Crer é ter tanta certeza interna de que algo já é real que você age como se já fosse. E essa certeza é construída pela manhã, nos primeiros minutos depois que você acorda, através de algo que Bob Proctor chamava de afirmações de identidade matinais. Ele ensinava que quando você declara quem você é, ao acordar, você está programando o subconsciente para criar evidências que validem essa identidade durante o dia. Bob Proctor revelou no livro Você Nasceu Rico que afirmações matinais de identidade reprogramam o subconsciente para atrair o que você declara ser. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas não entende. As afirmações não podem ser passivas. Você não pode dizer, talvez, eu seja próspero ou eu gostaria de ser bem-sucedido. Tem que ser declarativo, tem que ser presente, tem que ser absoluto. Eu sou próspero, eu sou capaz, eu sou abençoado, eu sou um ímã para milagres. Quando você declara isso ao acordar, você está enviando um comando direto para o subconsciente. E o subconsciente não discute, ele obedece. Mas ele só obedece ao que é repetido com convicção e emoção. A neurociência moderna valida isso através do conceito de neurônios espelho e profecias autorrealizáveis. Quando você declara algo sobre si mesmo repetidamente, especialmente em um estado mental receptivo, como ao acordar, o cérebro começa a criar caminhos neurais que apoiam essa declaração. Se você diz todos os dias eu sou confiante, o cérebro vai começar a buscar oportunidades para você agir com confiança. Se você diz eu sou próspero, o cérebro vai começar a notar oportunidades de prosperidade que antes você ignorava. Isso não é ilusão, é a forma como o cérebro funciona. Ele busca evidências para validar aquilo que você acredita sobre si mesmo. E o que você acredita sobre si mesmo é moldado principalmente pelos primeiros pensamentos e declarações do dia. A Bíblia ensina que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso é exatamente o que Bob Proctor ensinava sobre a lei da atração. Você precisa ter a certeza interna antes da evidência externa. Você precisa acreditar que você é próspero antes de ter dinheiro no banco. Você precisa acreditar que você é saudável antes dos sintomas desaparecerem. Você precisa acreditar que você é capaz antes de conquistar o objetivo. E essa crença não é construída esperando milagres, é construída declarando verdades ao acordar. Porque quando você declara algo repetidamente, a repetição transforma a declaração em crença, e a crença transforma-se em ação, e a ação transforma-se em resultado. Bob Proctor tinha uma prática matinal que ele chamava de eu sou. Ele acordava e dizia em voz alta, eu sou saudável, próspero, feliz, grato, confiante, amado, abençoado. Ele repetia essas declarações enquanto ainda estava na cama, antes de checar o celular, antes de fazer qualquer outra coisa. E ele dizia que essa prática reprogramou completamente a imagem que ele tinha de si mesmo. Antes, ele se via como alguém limitado, alguém que vinha de origem pobre e não tinha futuro brilhante. Mas ao repetir as declarações de eu sou todos os dias pela manhã, ele plantou uma nova identidade no subconsciente. E com o tempo, essa nova identidade começou a produzir novos resultados. Oportunidades que antes ele não notava começaram a aparecer. Pessoas certas começaram a cruzar seu caminho. Ideias começaram a surgir, porque ele estava vibrando em uma frequência diferente. A lei da atração, que Bob Proctor ensinou a vida inteira, é na verdade uma consequência da lei da vibração. Quando você declara, eu sou próspero ao acordar,
Você está elevando sua frequência vibracional para a frequência da prosperidade. E quando você vibra nessa frequência, você atrai pessoas, circunstâncias e oportunidades que também vibram nessa frequência. Mas isso só funciona se você acredita de verdade. E acreditar de verdade exige repetição diária. Não adianta declarar uma vez e esperar milagre. Você precisa declarar todos os dias, todas as manhãs, até que a declaração se torne convicção, e a convicção se torne identidade, e a identidade se torne destino. Jesus disse: tudo é possível ao que crê, mas ele não disse ao que deseja, ao que espera ou ao que torce. Ele disse ao que crê. E crer é um estado mental que você constrói intencionalmente ao acordar. Você acorda, e antes que o mundo plante dúvida em você, você planta fé. Antes que alguém te diga que não é possível, você declara que é. Antes que a realidade externa te desanime, você cria a realidade interna que sustenta você. E quando você faz isso todos os dias, algo milagroso acontece. Os milagres param de ser eventos raros e passam a ser ocorrências naturais. Porque você não está mais esperando milagres, você está vibrando na frequência deles. E quando você vibra na frequência dos milagres, eles aparecem. Não porque você os forçou, mas porque você os atraiu. Então pergunte a si mesmo agora: você declarou quem você é ou quem você não é hoje de manhã? Porque sua identidade matinal determina seu destino diário. Isso aqui vai explodir sua mente, porque o próximo ponto revela a técnica militar que Bob Proctor adaptou para dominar pensamentos invasores e assumir controle total da mente antes que o caos externo invada sua consciência. Existe uma guerra acontecendo na sua mente todos os dias, e a maioria das pessoas perde essa guerra sem nem perceber que ela está acontecendo. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo não está falando de uma guerra física, está falando de uma guerra mental. Levar cativo significa capturar, dominar, controlar, e todo pensamento significa exatamente isso. Todo. Não apenas os pensamentos ruins, mas todo pensamento que entra na sua mente. Você precisa filtrar, você precisa examinar, você precisa decidir conscientemente quais pensamentos vão ficar e quais vão ser expulsos. E amanhã é o campo de batalha mais importante, porque é quando sua mente está mais vulnerável. Bob Proctor dedicou sua vida a desvendar paradigmas, e ele descobriu que amanhã é o campo de batalha mental decisivo. Ele ensinava que nos primeiros 30 minutos, depois que você acorda, sua mente está em um estado que a neurociência chama de hipnagógico, que é uma transição entre o sono e a vigília. Nesse estado, o cérebro está extremamente receptivo a sugestões, tanto positivas quanto negativas. É por isso que o que você pensa, ouve ou vê nos primeiros 30 minutos tem um impacto desproporcional no resto do dia. Se você acorda e imediatamente liga a televisão ou olha o celular, você está permitindo que vozes externas plantem pensamentos na sua mente sem filtro. E esses pensamentos vão operar no subconsciente durante todo o dia. A Bíblia chama isso de levar pensamentos cativos, mas Bob Proctor chamava de vigília mental matinal. Ele dizia que você precisa ser o guardião da sua própria mente. Assim como um porteiro não deixa qualquer pessoa entrar em um prédio, você não pode deixar qualquer pensamento entrar na sua mente, especialmente pela manhã. Pensamentos de medo? Cativo. Pensamentos de dúvida? Cativo. Pensamentos de escassez? Cativo. Você captura esses pensamentos antes que eles se instalem e os substitui por pensamentos de fé, abundância e poder. Isso não é autoengano, é autodefesa espiritual. Porque nem todo pensamento que vem até você te pertence. Alguns
são ataques. Alguns são programações antigas. Alguns são vozes do mundo tentando te moldar à imagem dele. A neurociência confirma que pensamentos repetidos criam caminhos neurais. Quanto mais você pensa algo, mais forte esse caminho fica, até que se torna automático. Por isso, a maioria das pessoas vive no piloto automático. Elas não estão escolhendo os pensamentos estão escolhendo por elas. Mas aqui está a parte poderosa. Você pode criar novos caminhos neurais ao filtrar pensamentos conscientemente pela manhã. Estudos sobre neuroplasticidade demonstram que quando você interrompe um pensamento negativo e o substitui por um positivo repetidamente, você enfraquece o caminho negativo e fortalece o positivo. Com o tempo, o pensamento positivo se torna o padrão automático, mas isso exige disciplina matinal. Bob Proctor tinha uma técnica específica que ele chamava de interrogatório mental. Toda manhã, quando um pensamento entrava na sua mente, ele o interrogava. De onde vem esse pensamento? É verdade? Me serve? Me eleva? Se a resposta fosse não, ele conscientemente o rejeitava e o substituía por um pensamento alinhado com seus objetivos. Por exemplo, se o pensamento "eu não vou conseguir" aparecesse, ele o interrogava. Isso é verdade? Não. De onde veio? Do medo. Me serve? Não. Então ele o substituía. Eu sou capaz de superar qualquer desafio. Essa prática reprogramou completamente o padrão mental dele. E ele ensinava que qualquer pessoa pode fazer isso, mas precisa começar ao acordar, quando a mente ainda está maleável. A guerra espiritual que a Bíblia menciona não é contra pessoas, é contra pensamentos. O inimigo não precisa te atacar fisicamente se conseguir plantar dúvida, medo e desânimo na sua mente. E ele faz isso principalmente através de pensamentos invasores que surgem sem convite. Você acorda e do nada pensa, eu não vou dar conta. Esse pensamento não veio de você, veio de um paradigma de escassez instalado ao longo dos anos. E se você não captura esse pensamento e o leva cativo, ele vai se multiplicar. Um pensamento de dúvida gera outro, que gera outro. E em meia hora você já está totalmente desanimado. Mas se você aprende a capturar o primeiro pensamento negativo ao acordar, você corta a multiplicação pela raiz. Bob Proctor dizia que você precisa ser brutal com pensamentos invasores pela manhã. Não negocie com eles. Não tente convencê-los. Simplesmente os rejeite e plante o pensamento que você quer. Isso é o que Paulo quis dizer com levar cativo. Você domina o pensamento, não o contrário. E quanto mais você pratica isso ao acordar, mais forte você fica mentalmente. Com o tempo, pensamentos negativos param de aparecer com tanta frequência, porque o subconsciente aprendeu que eles não são bem-vindos. Você treinou sua mente para operar em uma frequência mais alta. E quando sua mente opera em frequência alta, pensamentos de baixa frequência simplesmente não conseguem entrar. É como uma fortaleza espiritual. A porta está fechada e você é o guardião. Então pergunte a si mesmo agora: você dominou seus pensamentos ou eles dominaram você logo ao acordar? Você filtrou o que entrou na sua mente ou deixou qualquer coisa entrar? Porque quem controla os pensamentos matinais controla o dia. Quem controla o dia, controla a vida. E a vida que você tem hoje é o resultado dos pensamentos que você permitiu crescer ao longo dos anos. Mas a boa notícia é que você pode mudar isso, começando amanhã, começando nos primeiros 30 minutos. Levando cativo todo pensamento que não te serve e plantando conscientemente os pensamentos que te elevam. Essa é a guerra que vale a pena lutar, e ela é vencida ou perdida ao acordar. Agora você entende o que Bob Proctor ensinou a vida inteira e o que a Bíblia sempre revelou. O controle da sua vida começa no controle da sua manhã. Não é coincidência que Deus fala tanto sobre renovar a mente, meditar dia e noite, levar pensamentos cativos.
Ele sabia que a mente é o portal entre o mundo espiritual e o físico. Tudo o que se manifesta na sua vida nasceu primeiro como um pensamento. E os pensamentos mais poderosos são aqueles plantados logo ao acordar, quando o subconsciente está receptivo, quando a frequência vibracional está sendo estabelecida, quando o dia inteiro ainda é uma página em branco esperando ser escrita. Bob Proctor dedicou 60 anos estudando a mente humana e descobriu que 20 minutos matinais de controle mental intencional valem mais do que 20 anos de trabalho duro desalinhado, porque quando você começa o dia no controle da sua mente, tudo o que vem depois flui com menos resistência. Oportunidades aparecem, pessoas certas surgem, soluções se revelam. Não por mágica, mas porque você está vibrando em uma frequência que atrai isso. Você não precisa mais acordar no piloto automático mental. A partir de amanhã, nos primeiros 15 minutos, você vai assumir o controle antes que o celular assuma, antes que as notícias assumam, antes que o mundo assuma. Você vai acordar e, antes de fazer qualquer outra coisa, vai passar 5 minutos em gratidão, elevando sua frequência. Vai declarar quem você é, reprogramando sua identidade subconsciente. Vai visualizar o dia que você quer criar, plantando a imagem no jardim da sua mente. Vai filtrar os pensamentos invasores, capturando e expulsando tudo o que não te serve. E vai fazer isso todos os dias, porque controle mental não é um evento, é uma prática. Bob Proctor fez isso por décadas e transformou sua vida de um homem que mal terminava o ensino médio em um dos maiores mestres de mentalidade do mundo. Não porque ele era especial, mas porque ele aplicou os princípios. E esses princípios estão disponíveis para você agora. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Bob Proctor disse: mude seus paradigmas e você mudará sua vida. A neurociência diz: você pode reprogramar seu cérebro através da repetição intencional. Todos estão dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Você tem o poder de criar a vida que deseja, mas esse poder começa na mente. E a mente é moldada principalmente ao acordar. Se essa mensagem transformou sua perspectiva sobre as manhãs, compartilhe com alguém que precisa retomar o controle da mente. Porque essa não é apenas informação, é uma chave. E chaves só têm valor quando são usadas. Use essa chave amanhã de manhã. Assuma o controle antes que alguém o faça por você. E deixa aqui nos comentários qual ensinamento de Bob Proctor sobre controle mental matinal mais impactou você. Foi a lei da vibração? Foram as afirmações de identidade? Foi a técnica de levar pensamentos cativos? Escreve aqui embaixo, porque quando você declara, o universo confirma. Sua nova manhã começa agora.